Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa aqui mais um Desenho e Notícias, o nosso comentário sobre economia que diariamente na Revolução Industrial Brasileira fazemos sobre algum tema específico sob a perspectiva desenvolvimentista. Hoje é segunda-feira, 26 de julho, e o tema de hoje é a fuga de cérebros. A fuga de cérebros é um problema seríssimo que o Brasil vem enfrentando. Não há política de retenção das nossas melhores inteligências no país, e isso é gravíssimo. A propósito desse tema, a revista The Economist publicou há dias atrás uma pequena reportagem anotando alguns números, e esses números são realmente bastante ruins, tá? São, para usar um clichê, estarrecedores, e são mesmo estarrecedores. A partir de 2017, o número de profissionais de alta qualificação que saíram do Brasil para tentar ter uma vida cresceu 24% em relação ao ano anterior. E de lá para cá só continua crescendo. 30% de todos os brasileiros vivendo em países da chamada OCDE, que é um clube, um grupo de países que têm um patamar de desenvolvimento já mais elevado, que recentemente o grupo cresceu admitindo países como México e Chile, mas em sua maioria são países desenvolvidos, os países da OCDE. 30% dos brasileiros vivendo na OCDE, nos países que compõem o clube, são pessoas diplomadas e com altas qualificações. São pessoas como, por exemplo, a menina que eles entrevistam aqui no início da reportagem, que é a Bárbara Gomes, formada em biomedicina pela UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela consegue apenas uma posição de professora substituta, por R$4.000 mensais. Que naturalmente deve dar para pagar as contas dela, mas se ela quiser trabalhar com a proteína associada com a doença da vaca louca, que era a pesquisa que ela estava desenvolvendo, ela precisa de reagentes. E esses reagentes, que não são fabricados no Brasil, custam mais do que o salário que ela recebe como professora substituta. O resultado disso é o seguinte: ela não faz a pesquisa dela, o Brasil fica sem a pesquisa, sem o desenvolvimento da tecnologia da proteína associada com a doença da vaca louca, e que é algo que o Brasil poderia se usufruir muito na sua agropecuária e naturalmente exportar como conhecimento industrializado. E o resultado é que ela própria diz assim: olha, se eu quiser trabalhar com ciência e desenvolvimento de tecnologia na biomedicina, eu tenho que sair do Brasil. É um caso que ilustra muito bem como é o cenário hoje de desperdício dos melhores talentos, mas não só talentos, porque talentos é uma palavra também mal utilizada, das melhores capacidades, do investimento que é feito no Brasil em pessoas, em seres humanos qualificadíssimos que podem render à economia do país, à sociedade, bons frutos. Todos eles são exportados. Então veja, contribui para isso, evidentemente, uma série de fatores. O principal deles é, de fato, esse modelo de gestão da nossa economia que coloca o desenvolvimento como a última das prioridades. Coloca-se tudo como prioritário. Rolagem de dívida é prioritário, tapar buraco em rua de calçada é prioritário, que mais? Enfim, mas eu nem quero colocar tudo, porque é muita coisa para dizer, mas assim, o fato é, as políticas econômicas adotadas nos últimos anos no Brasil são todas elas contracionistas, elas não expandem investimentos, elas cortam investimentos. E o setor da pesquisa universitária é, sem dúvida nenhuma, um dos mais afetados. A UFRJ mesmo, há pouco tempo atrás, soltou uma notícia dizendo que até setembro teria recursos para se manter, mas depois de setembro talvez tenha que fechar os laboratórios e começar a fazer as suas aulas exclusivamente por via de internet. Então é esse cenário de penúria, esse cenário de desinvestimento que os pesquisadores brasileiros encontram e que acaba conduzindo todo o resultado de anos e anos de esforço pessoal, investimento público na formação desses profissionais, na hora disso virar retorno em forma de quê? Produtos como vacinas para a Covid, produtos como farmacêuticos os mais variados das áreas médicas, produtos como tecnologias de grafeno e outros novos materiais,
tecnologias em termos de petróleo e gás, como no SEMPES, no FRJ tem, tecnologias como no EPEM da USP e tantas outras coisas. Na hora disso tudo virar produto e começar a mobilizar a economia do Brasil, essas pessoas precisam ser exportadas, precisam ser escapar mesmo da penúria que vive o Brasil, né? Isso tudo porque nós vivemos sob um regime fiscalista que diz o seguinte: não há dinheiro, não há condições, não podemos fazer, não podemos. Só que essa mesma política, né, dedica quantidades bem significativas de dinheiro todos os anos para fazer o pagamento de juros da dívida, né? E está perfeitamente plausível para essa política aumentar os juros da própria dívida, como vem fazendo agora esse ano, né, encarecendo a própria dívida junto ao sistema financeiro, gerando naturalmente menos capacidade ainda de investir no futuro, né? Enquanto isso, nossa diáspora científica continua. Não à toa, né, os números, né, de pesquisa, de desenvolvimento no Brasil vêm caindo ano a ano. E claro, isso é encomenda de mais e mais pobreza no futuro. É muito difícil comentar tudo isso, assim, é dolorido, né? É dolorido, porque é aí que reside as melhores possibilidades. A exportação dos cérebros brasileiros, ela vem crescendo e não necessariamente a pessoa precisa ir para fora do Brasil para ser um cérebro exportado, para ser uma testemunha do chamado brain drain, né? O caso que aconteceu agora com a CEITEC, por exemplo, com a desarticulação completa da CEITEC pelo governo federal, que deixou acontecer aquilo, na verdade promoveu, né, a desarticulação completa da CEITEC, nossa fabricante de semicondutores, né, no Rio Grande do Sul, dá mais um exemplo disso. Uma empresa inglesa abriu um escritório no Brasil para formar, simplesmente para fazer design de projetos, né, e a fabricação dos semicondutores ser feita em outro lugar. E contratou quem? O pessoal da CEITEC. Tem vários ex-CEITEC já contratados pela Ensilica, que é uma empresa britânica de design de semicondutores, que basicamente está assumindo a formação, todo o conhecimento que é fruto do investimento público brasileiro feito na CEITEC para benefício da sua própria economia, né, onde, né, ela vai naturalmente desenvolver as inovações e auferir os lucros, que fica onde? Na Inglaterra. Então é isso. Esse é mais um caso, dentre tantos, né, de brain drain, né, que é a famosa fuga de cérebros. O Brasil está avançado nisso e é péssimo, tá? Para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: existe uma cultura hoje estabelecida, e isso não vem de governos anteriores, isso é realmente deste governo, uma cultura de difamação, né, do ambiente universitário brasileiro. O ambiente universitário brasileiro, na cabeça dessa gente que governa o Brasil hoje, todo ele contaminado por ideias esquerdistas, por consumo de drogas, por as bagunças as mais generalizadas, como se não houvesse coisas sérias sendo feitas nas universidades brasileiras. Ele vai me desculpar, mas só quem nunca pisou no SEMPES, no EPEM, na UFMG, lá no instituto que faz o estudo do grafeno, na Universidade de Caxias do Sul, né? Em tantas outras que são unidades da Embrapi, inclusive, só quem nunca pisou nesses lugares, nas universidades, na rede ICT Nordeste, né? Será que o governo sabe que existe a rede ICT Nordeste? Será que o governo conhece o trabalho que é feito lá na Química, na Bioquímica, na Universidade Federal do Pará? Né? Será que ele conhece essas coisas? Será que o governo conhece o que se faz no Instituto Butantan em parceria com a Universidade de São Paulo? Será que o governo conhece, né, os laboratórios do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que são universidades públicas, são gerenciadas pelo próprio governo federal? Será que conhece? Acho que não conhece. Porque para dizer que é tudo balbúrdia, que é tudo comunista, que é tudo isso, tudo aquilo, só pode ser realmente ignorante daquilo que acontece lá dentro. Então, a soma de desfinanciamento com desprestígio leva, né, ao pesquisador a dizer, cara, né, eu não tenho o que fazer aqui, que é o que os pesquisadores estão dizendo. Lá na UFRJ mesmo tem o projeto do Maglev, né, o veículo de levitação magnética, que teve um protótipo lá desenvolvido pelo professor Richard Stephan, que já deu entrevista aqui na RIB e por seus alunos durante mais de 10 anos e jamais recebeu do governo federal, né, a sequência a ponto daquilo se tornar produto e virar, né, solução brasileira para a mobilidade urbana no mundo.
Então, a sequência desses casos, o acúmulo de casos como esse, Ceitec, Maglev, essa menina aqui da biomedicina e tantos outros, vai retirando do país as suas melhores potencialidades de produzir crescimento e desenvolvimento no longo prazo. Tá? E para finalizar mesmo, vou responder o argumento liberal, que costuma categorizar o Brasil como um país sem capital humano. Sem capital humano é uma ova. Né? Olha aí o nosso capital humano invadindo com luxuosa riqueza mental, científica, né, os países desenvolvidos para servir a eles. Então como é que o Brasil não tem capital humano? Você está exportando capital humano aí por falta de política, de projeto de aproveitamento dessas pessoas no Brasil. Né? Então é isso, pessoal. Esse foi o Desenho de Notícias. Logo mais, hoje às 7 da noite, tem live, a segunda live da série sobre a mentoria da RIB, o único projeto do Brasil que existe para formar candidatos políticos que queiram, desejem e se sintam capazes de mudar essa realidade através de propostas concretas para o desenvolvimento do Brasil. É a mentoria da RIB, tá bom? Hoje às 7 da noite eu vou comentar ao vivo aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram como é que a gente vai ajudar os políticos a ajudarem o Brasil a se desenvolver e reverter processos como esse, né, que o Brasil está vivenciando, que é tão negativo, tão deletério. Obrigado, até a próxima.